Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade. Esse centro fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. E também fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal ele é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos estar estudando sobre o capítulo Obsessões. Antes, a gente vai pedir para a Luciana fazer a leitura da nossa página de hoje e depois a oração que a gente vai dar no início ao estudo. A quem segues? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 20. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se, para isso, em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Vamos orar. Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais, querido Pai Deus, que possamos acalmar nossos corações, aquietar nossos pensamentos, buscar encontrar vibrações de paz, de tranquilidade, para mais um estudo, para mais um momento de troca de conhecimentos, de experiências, de aprendizados, que possamos, nesse momento, querido irmão Jesus, rogar a Ti que abençoe, que ilumine todos aqueles que estão passando por algum momento difícil, por alguma provação, seja ela do corpo físico, ou seja do espírito. Que Tu possas, querido irmão Jesus, com o Teu amor sublime, acalmar esses irmãos, dar-lhes um pouco de alento, fazer com que se sintam abraçados, amados, queridos, que possam receber de Ti todo o amparo necessário para o seu restabelecimento. Que possamos nós aqui, por nossa vez, estarmos fazendo a nossa parte, buscando compreender e praticar essa doutrina tão especial que nos ensina a buscarmos, a sermos pessoas melhores a cada dia. Que possamos ter uma noite de estudo tranquila, repleta de boas vibrações, de muita paz.
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar boa noite aqui aos nossos irmãos. Boa noite para Cristina Lúcia. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, Renato Marinck. Nosso obsessor está a postos. Boa noite, Rita Maria. Boa noite, Eduardo Mesmer. Boa noite, Silvia Lanes, Aline Amorim, Alessandro Souza, ao Flávio Melo, a Cristiane de Oliveira, a Silvia Muniz, a Esther Risuto, a dona Ariovaldo e a todos que estão aqui nos assistindo. Boa noite também, Fernanda Ferreira. Então, a gente vai dar início ao nosso estudo. Hoje a gente vai estar falando sobre obsessões. Antes, o que é obsessão, né? A gente vai estar começando. O que é obsessão? Obsessão, ela é uma ação persistente praticada por um espírito ainda inferior, com o objetivo de dominar, de constranger, de enganar, de influenciar negativamente algum outro espírito. Mas é importante a gente diferenciar o espírito ainda inferior de demônio. Né? Demônio a gente sabe que não existe. Né? Espíritos inferiores não são demônios. Ninguém permanece no mal por tempo indeterminado. O mal cansa, seja pelo tédio, seja pelo sofrimento que dele decorre, seja pelo sentimento de vazio que decorre da ausência do alimento do amor. Então, o mal, ele cansa. Um espírito ele pode permanecer milhares de anos no mal. Mas o que são milhares de anos diante da eternidade? Não é nada. Então, todos somos destinados ao bem, à perfeição, à felicidade eterna. Portanto, espíritos obsessores, eles são pessoas comuns, sem a veste da carne. Pessoas com virtudes, pessoas com defeitos, mas que se fixaram na mágoa, no desejo da vingança ou em algum vício. O obsessor, portanto, não é um inimigo que precisa ser combatido, né? Não é um adversário que precisa ser afastado, mas sim um irmão que está adoecido. E algumas vezes essa doença, esse adoecimento, foi provocado por nós mesmos, nesta vida ou em outras existências. Daí a importância das reuniões mediúnicas, onde esses irmãos são acolhidos, esclarecidos, onde podem relatar o seu drama. E muitos nessas reuniões despertam depois de séculos de pensamento fixo no ódio, na vingança, no desejo de fazer justiça com as próprias mãos, e tornam-se até amigos e trabalhadores do bem. O Rossandro, ele conta um caso, numa palestra dele, que eu achei muito interessante, em que eu vou estar replicando aqui para vocês, mas vocês podem pegar mais detalhes na palestra dele, né, onde ele fala sobre obsessão. Ele fala que, em determinado momento na casa espírita, ele estava trabalhando como esclarecedor na reunião mediúnica. E aí, eles receberam um espírito que estava há muitos anos perseguindo um jovem. E esse jovem, né, estava passando por diversos problemas de saúde, de adoecimento. E durante a conversa, o espírito relata para o Rossandro por que ele estava perseguindo aquele jovem. Né? Então, ele explica para Rossandro que, numa determinada existência, aquele jovem havia invadido a casa dele e estuprado a esposa dele e as 4 filhas dele na frente dele. E depois o assassinou a família inteira. Então, pensa nesse caso. Qual seria a nossa reação se a gente estivesse diante desse cenário? Né? De uma pessoa que entra na sua casa, faz uma maldade com a sua família, depois ele tira a vida de todo mundo. Qual seria a nossa reação? Esse espírito, ele estava muito revoltado. Então, ele estava com um pensamento fixo na vingança, estava sofrendo muito. E a fixação dele foi tão grande que ele não se percebeu passar esses séculos, vários séculos, nesse estado, nesse desejo de vingança. Então, Rossandro, para poder trazer aquele espírito, Rossandro faz uma pergunta para ele. Um ódio por 5 amores. Rossandro fala para ele não entende. Como assim um ódio por 5 amores? Porque enquanto ele estava preso a esse processo de vingança, com um pensamento fixo, no desejo de fazer o mal àquele jovem, ele perdeu o contato com os 5 amores da vida dele, que eram a esposa e as 4 filhas. E a partir daí o espírito chora, né? E a espiritualidade aproveita esse momento e traz a família espiritual dele, as filhas, a esposa, para poder
fazer esse contato com ele, e o espírito modifica-se completamente e promete abandonar aquele desejo de perseguição, aquele ódio, aquele pensamento fixo com relação àquele jovem, porque agora ele havia reencontrado com seus amores. Então é interessante, é uma pessoa comum como nós, né? Mas é importante que a gente tenha em mente que a obsessão ela pode ocorrer em qualquer sentido. Ou seja, ela pode ocorrer entre espíritos desencarnados. Então, espíritos podem dominar, subjugar outros espíritos. Entre espíritos encarnados, quando uma pessoa quer controlar a outra pessoa, né, o jeito de pensar do outro, isso é uma espécie de obsessão. O ciúme é uma espécie de obsessão. A obsessão também pode ocorrer de encarnado para desencarnado. Quando há, por exemplo, quando um encarnado está revoltado diante da perda de um ente querido, e ele pode, de tal maneira, estar sentindo aquela perda, se lamentando e revoltado, que pode atrapalhar, perturbar o equilíbrio daquele que partiu. Quando um encarnado fala com maledicência de alguém que já desencarnou, inclusive no livro Missionários da Luz tem um exemplo sobre isso. André Luiz nos traz que uma pessoa, durante um jantar, estava falando mal de um determinado espírito, que era amigo dele na sua existência corpórea, e quando ele vai dormir, ele sonha com esse amigo. Esse espírito vem tirar satisfações dele. Por que ele estava falando aquilo, contando aquelas coisas que não eram verdade? E mesmo, pode ocorrer também que o encarnado, ele obsedia um desencarnado através dos seus vícios, atraindo, convidando a presença de espíritos que vibram na mesma sintonia que ele. Porém, o foco desse nosso estudo é da obsessão espiritual, do espírito desencarnado para com o espírito encarnado. E a gente vai focar nesse sentido da obsessão. O obsessor, ele se aproxima de nós por motivos diversos. O fim nunca é bom, mas ele pode se aproximar de nós por motivos diversos. Ele pode se aproximar de nós porque sente afinidade com o nosso modo de pensar, de reagir às coisas, de sentir, ou de algum vício que tenhamos. Ou seja, ele é nosso convidado nesses casos. É convidado a participar da nossa atmosfera espiritual. E se torna uma relação de mão dupla, onde o espírito estimula os nossos desejos, as nossas sensações, e nós oferecemos para ele o nosso fluido vital. Lá no livro Sexo e Destino também tem um exemplo interessante que fala lá do obsessor Moreira, né, que estava presente na casa, e o anfitrião da casa, o dono da casa, estava lendo um jornal, distraído com as notícias do jornal. E aí ele começa a ter o desejo de beber um gole de um uísque que estava na mesa. O obsessor vem, incentiva ele. Eu quero beber, eu quero um gole, eu quero beber. E ele, que não estava pensando até então naquela bebida, ele sente o desejo de beber, mas ainda assim permanece lendo. O obsessor, então, continua insuflando aquele desejo no pensamento dele, até que ele não resiste e pega a garrafa de uísque, coloca no copo, bebe, e nesse momento que ele bebe, o obsessor se acopla ainda mais àquele espírito, àquele encarnado, aquela pessoa, para poder sentir aquele prazer junto com ela. Então, isso mostra um processo de obsessão por afinidade, pelo desejo de sentir aquele mesmo prazer, daquela mesma sensação, né? Porém, o espírito obsessor pode se ligar a nós também por um desejo de vingança, por algo que tenhamos feito a ele no passado. Então, o espírito, não confiando na justiça de Deus, não concordando com a justiça divina, resolve fazer justiça com as próprias mãos. E se fixa nesse pensamento que pode passar anos na busca por tentar amenizar a sua dor, fazendo com que o outro sofra, mas sem perceber que com isso aumenta ainda mais os seus sofrimentos. Se a gente é dessas pessoas que quer fazer justiça com as próprias mãos, que não temos confiança na justiça de Deus, temos cuidado, que podemos ser um obsessor um dia. E existem aqueles que sentem inveja do bem, que querem atrapalhar o progresso do bem, então procuram buscar inspirar a discórdia, a desunião, né, para que não percam a controle da situação em que estão. Então, os espíritos obsessores,
Eles estudam-nos, conhecem as nossas fraquezas, as nossas brechas e as exploram. Eles não criam vício em nós onde não existe o vício. Não incitam um pensamento de inveja em quem não é invejoso. Não estimulam a gula em quem não é glutão. Eles exploram justamente aquilo que oferecemos para eles. Daí a importância de nós nos conhecermos, de sabermos os nossos pontos fracos, as nossas virtudes. Assim nós temos condições de nos precaver melhor dos perigos, de trabalharmos aquilo em nós que precisa ser melhorado. Na segunda parte desse estudo, na semana que vem, nós vamos estudar com mais detalhes os meios de combater a obsessão. Kardec, de maneira didática, ele separa para nós 3 variedades de obsessão de acordo com o grau de constrangimento de cada uma. Então, ele fala primeiro da obsessão simples, que é quando o espírito ele dificulta a comunicação do médium com outros espíritos, faz intromissões nas comunicações e até responde por outros. Neste tipo de obsessão, o médium não se deixa enganar, ele sabe que está lidando com um espírito mentiroso, com um espírito mal intencionado. E nem o espírito faz questão de enganar o médium no sentido de passar-se por outro, né? Enfim. Na obsessão simples, nós temos também aqueles pensamentos insistentes que nos são sugeridos. A gente tenta se livrar dele, mas tem dificuldade. Apesar de reconhecermos que não são bons pensamentos e nem bons conselhos, mas a gente não consegue se livrar desses pensamentos com facilidade. Então, são pensamentos que se repetem, que nos são sugeridos. Por exemplo, você vai deixar que ele fale assim com você? Não percebe que ele está mentindo para você? Experimenta só um pouquinho, não vai fazer mal. Então, são pensamentos que são nos sugeridos e que, se a gente não tomar o cuidado, a gente passa a acolher esses pensamentos em nós e agir naquele sentido. Então, são muitas vezes pensamentos que se misturam com os nossos. E todos nós estamos sujeitos a eles, porque todos nós temos as nossas imperfeições, temos as nossas brechas. Kardec também inclui nesse gênero de obsessão simples as pancadas, os ruídos que alguns espíritos produzem com fins de perturbar o médium. No segundo gênero de constrangimento, Kardec nos fala sobre a fascinação. A fascinação ela tem uma consequência mais grave, porque a pessoa não percebe que está sendo enganada. Ela passa a acreditar integralmente no espírito. Na obsessão simples, você sabe que está lidando com um espírito que deseja contrariar, perturbar, causar alguma contrariedade. O espírito não disfarça, não dissimula isso. Já na fascinação, a pessoa não percebe. O espírito dissimula, inspira confiança no médium, para que ele não perceba o embuste que está caindo. Geralmente, as pessoas vaidosas e orgulhosas estão mais sujeitas a esse gênero de obsessão, pois são aquelas que não aceitam críticas, que querem ter sempre a razão, que desejam o reconhecimento pessoal. No livro Aconteceu, na Casa Espírita, tem um exemplo também bem interessante de uma médium que era médium de cura. A Luciana já até trouxe esse exemplo para a gente, né, Luciana? De uma médium de cura da casa que começa a achar que poderia fazer um trabalho de cura sozinho, que tinha grande potência para curar as pessoas, né? E ela, na verdade, estava sendo inspirada por um espírito que desejava fasciná-la e afastá-la da casa. Porque essa é uma outra característica da pessoa fascinada, o isolamento. Ela não suporta as críticas. A pessoa não consegue ver as coisas mais absurdas, porque está com seu discernimento limitado. Acredita cegamente na inspiração ou na mensagem daquele espírito. Toda espécie de fanatismo é uma fascinação, porque as pessoas, por mais inteligentes que sejam, não conseguem observar os fatos à luz da razão. Então, esse tipo de obsessão ele é perigoso, porque inspira o isolamento, faz com que a pessoa acredite que todas estão contra ela e por aí vai. Mais adiante, Kardec nos fala do terceiro gênero de constrangimento, que é o da subjugação. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade do obsidiado. A subjugação ela pode ser moral, que é uma espécie de fascinação, onde a pessoa começa a tomar decisões absurdas, comprometedoras, insensatas, e ela pode também ser física. E nesse caso, o constrangimento ele é tão grande que o espírito provoca movimentos involuntários
no corpo do obsidiado. Então, Kardec cita no livro o exemplo de um homem que estava sendo subjugado e que se via obrigado a pôr-se de joelhos na rua e pedir em casamento a uma jovem. De outras vezes, ele se punha de joelhos no chão, na praça, e beijava o chão, mesmo contra a sua vontade. Então, as pessoas o tinham como louco, mas, na verdade, ele não era louco. Ele tinha consciência das coisas ridículas que praticava contra a sua vontade. Então, quantos que estão nas unidades de saúde mental, que são tidos como loucos, mas que, na verdade, estão passando por um processo obsessivo? Não é verdade? Bom, vamos ver aqui os comentários, Luciano, antes da gente passar para você, para dar continuidade. Bom, aqui, ó. A Cristina Lúcia comentou, o ódio é o amor que adoeceu. É verdade. O processo obsessivo é uma relação de parceria de gostos. É mais cômodo achar que somos vítimas e não cúmplices. Por Jesus, dizia, vá e não peques mais. Ou seja, não sintonize novamente no equívoco. Exatamente, né? Esse processo de sintonia, o obsessor é nosso convidado. É por isso até que os espíritos superiores não podem simplesmente afastar o espírito obsessor. Como é que você vai afastar alguém da sua casa que você convidou? Né? Então, é essa relação, né? Não é essa relação de sintonia que o Renato está comentando. A clareza da doutrina tirou o véu da comodidade da terceirização do mal. Não cabe mais aos espíritas se colocarem na figura de vítimas, e sim responsáveis pela preservação dos pensamentos e sintonias. Verdade. A Luciana, inclusive, vai comentar um pouco conosco sobre isso. Boa noite, Vinícius. Conheço uma pessoa assim, sem bebida, é um homem sério e respeitado, mas quando coloca bebida alcoólica se transforma completamente. Ele quer brigar, desrespeitar mulheres casadas, é uma coisa apavorante. Isso acontece com todos nós. De alguma maneira, nós temos brechas da qual somos influenciados, né? E a gente tem que ter esse cuidado, que o Renato comentou, de vigiar os nossos pensamentos, de buscar, né, como a gente vai ver no próximo estudo da segunda-feira, os meios, né, de evitar essas sintonias. Renato, essa tua fala agora me fez lembrar da carta de Tiago, que fala, mas cada um é tentado quanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Verdade. Quantas vezes agimos e nos deixamos influenciar, depois culpamos um processo obsessivo por aquilo que nos cabia resistir. A vaidade é a grande porta para a obsessão. O pessoal hoje está bom, né, Sérgio? O Renato fala que é nosso obsessor, mas o nosso obsessor está trabalhando contra, então, né? Está ajudando aí. Interessante aqui, Humberto, que o Alessandro falou aqui da questão do rapaz que bebe, depois quer brigar, desrespeitar as pessoas. E isso aí, muitas das vezes, às vezes nem é obsessão também, não. Às vezes é o problema da pessoa mesmo, né, que tem o vício da bebida. Mas claro que ali existem os obsessores também. Mas muitas vezes na obsessão acontece isso, né? O espírito faz a pessoa passar por ridículo, às vezes. Depois a pessoa se sente envergonhado, se sente até mal-estar, né? Poxa, eu fiz isso, eu não devia ter feito. Então, tem que ter esse cuidado mesmo de vigiar, né? Essa questão que você falou aí, para que a gente não caia nessas armadilhas mesmo. Perfeita colocação aí do nosso irmão aí. Verdade. Deixa eu passar para a Luciana, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite a todos. Bom, o item 241, ele começa, né, Kardec e os espíritos vêm esclarecer para a gente a questão da terminologia, né? Antigamente se falava muito em possessão. E aí, o espiritismo vem entender que a possessão, ela implica na crença de seres que foram como se fossem criados para o mal, né? E que fossem perpetuamente voltados para fazerem o mal e se apossar do corpo das pessoas, né? E por conta desse entendimento, né, que a palavra em si tem, o espiritismo abandonou o termo, né, não se identificou com o termo e passou a usar o termo subjugação.
Até porque nós, quando estudamos a doutrina espírita, a gente sabe, né, que os espíritos, que nós, espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, né? E não fomos criados para o mal, né? E que ninguém se apossa do nosso corpo, né? Como o Humberto falou, na subjugação existe sim um domínio moral, e onde o espírito ele consegue o quê? Bloquear, controlar a vontade do espírito. Mas mesmo assim, na doutrina espírita, no espiritismo, Kardec, né, e vários livros que a gente estuda sobre obsessão, esclarecem para a gente que tudo isso depende da vontade do espírito, né? No momento em que eu, Luciana, permito, né, deixo aberto esse canal, né, para ser influenciada, eu estou tendo a minha vontade, né? Então, a nossa vontade, por mais que a obsessão ela seja tão forte, né? Sempre vai existir a vontade, né? Claro que cada vez mais, né, que a gente se permitir estar nos domínios, né, de uma subjugação, a vontade ela fica muito enfraquecida, né? É preciso que a gente se esforce muito, né? Mas sempre tem que existir a vontade do espírito, né? E foi muito interessante também que o Humberto colocou, que a gente coloca a culpa sempre no espírito, né? Então, muitos momentos das nossas vidas, nós é que abrimos, né, esse canal, né? Nós é que atraímos esses irmãos, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz e o assistente Aulus, eles narram, né, num capítulo chamado... Agora eu não... Em Serviço Espiritual, nesse capítulo, eles narram a história de um casal que eles vivem numa simbiose obsessiva, né? E o mais interessante é que essa obsessão, ela acontece do encarnado para o desencarnado. Porque muitas vezes nós achamos que a obsessão ela vem de quem está desencarnado, né? Da maioria das vezes a gente pensa assim, estou sendo obsidiada, eu encarnada estou sendo obsidiada, é sempre a culpa do espírito desencarnado. E não, muitas vezes nós, encarnados, é que obsidiamos os desencarnados, porque a obsessão, ela existe daqui para lá também, né? Então, ele vem contar para a gente, né, sobre esse caso, dessa obsessão desse casal que teve uma paixão descontrolada, um relacionamento complicado, em que ambos, né, se nutrem dessa paixão desastrada, desse relacionamento complicado, né? Então, o nome dele é Libório, né, esse espírito desencarna, e Sara permanece encarnada. Todas as vezes, além de quando está em estado de vigília, acordada, ela sempre está mentalizando, né, Libório, ela sempre está chamando por ele, sempre está com os pensamentos perturbados com relação a ele, e quando ela está estado de sono, que ela desdobra, né, ela vai em busca dele, né, do espírito dele, para atormentar, para tentar, né, continuar aí esse processo obsessivo. E ele lá tentando ser acolhido dentro de um posto de emergência, mas mesmo assim se alimentando também desse sentimento, né, dessa paixão aí pela Sara. E aí Aulus, esse assistente, conversando com o André, ele dá um parecer, e é bem interessante, ele diz: isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão, quando encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação. E aí, relembrando, né, o que o Humberto colocou, né, a fascinação ela é uma ilusão, né, produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento de um outro espírito. Então, na medida em que Sara fica atuando ali no pensamento, né,
desequilibrando, desarmonizando o pensamento desse irmão, ali está criando, né, uma obsessão, uma fascinação. E, por sua vez, Libório também corresponde a esse processo obsessivo. Então, para a gente entender, né, que a obsessão ela é um campo muito vasto, né, para ser estudado, para ser compreendido, né? Então, é muito fácil a gente colocar a culpa do lado de lá, né? E, às vezes, quando o ente querido desencarna, que a gente fica só falando mal, porque ele podia ter sido uma pessoa melhor, porque ele foi isso, que ele foi aquilo. Isso aí, gente, a gente está enviando o quê? Pensamentos ruins, negativos, né? A gente está fazendo que aquele espírito do outro lado receba da gente vibrações ruins, né? Então, não só achar que a obsessão vem do plano espiritual para cá, né? Que a gente se atente muito a isso. E outro detalhe, existe também obsessão de encarnado para encarnado, né? Por exemplo, de vez em quando, o Sérgio obsedia o Humberto, né? Que a gente vê aqui, né? Nos nossos estudos, né? Assiste. Então, assim, isso também acontece, né? Brincadeiras à parte, né? Mas essa obsessão de encarnado para encarnado também existe. Quando você está ali naquele relacionamento prejudicial, né? Em que um está cada vez mais afundando o outro, prejudicando o outro. Não só um relacionamento entre homem e mulher, né? Mas, assim, entre pai e filho, né? Entre amigos. Às vezes você vai dar um conselho para um amigo, dá um conselho totalmente equivocado, né, para prejudicar. Então, também existe essa obsessão de encarnado para encarnado. Então, a importância da gente a todo momento se vigiar, né? Não só vigiar aquela intuição ou aquele pensamento que vem de fora, mas os nossos pensamentos, né? Principalmente os nossos pensamentos, porque eles é que dão brechas, né, para virem os demais, né, fazerem companhia, né? Então, na medida que eu procuro estar numa sintonia agradável, numa sintonia de paz, de tranquilidade, dificilmente vai fazer morada ali espíritos dessa mesma faixa, né? Nesse livro Aconteceu na Casa Espírita, tem o caso de uma Maria Souza, de uma atendente fraterna. Ela trabalha no atendimento fraterno, e o grupo que vem prejudicar essa casa espírita, ele tenta a todo momento desestabilizar, mas aí quando vão ver o histórico dela, dizem que ela é uma trabalhadora dócil, amorosa, dedicada ao lar, né? Porque isso é muito importante, tá, gente? Porque às vezes a pessoa é muito dedicada na casa espírita e abandona o lar, né? A gente tem que cuidar da nossa casa ali, né? Do lar, né? Que é a nossa primeira família, né? A gente está ali, não é à toa. E também, né? Da nossa vida religiosa, da nossa vida no trabalho, enfim. Então, ela tinha uma vida super dedicada dentro de casa, uma esposa muito dedicada, amorosa, fazia todas as suas obrigações e se dedicava algumas horas da semana na casa espírita. Então, quando esse grupo, né, que queria a todo momento prejudicar a casa, percebeu que não tinha brecha para tentar afastar essa irmã da casa espírita, o que eles fizeram? Foram no marido dela, né? Tentar obsidiá-lo, fazer com que ele, sim, tentasse tirá-la da casa espírita, né? Começasse a perturbar a vida dela, dizendo que ela tinha que deixar o centro espírita, que ali era a casa de demônios, de Satanás, enfim, colocar um monte de coisa na cabeça dela, até que ela resolve se afastar para poder manter a harmonia do lar, né? E do casamento, mas não se afastou, né, de Jesus, não se afastou das preces, não se afastou, né, dos espíritos bondosos, continuou ali com seu coração firme, seu pensamento fervoroso, mas de qualquer maneira a gente tem que estar vigilante, né, o tempo todo, porque
embora a gente não dê brechas, né, às vezes fazem outros caminhos, né? Então, o importante é a gente estar sempre vigilante, né, com os nossos pensamentos, principalmente. Bom, aí Aulus também fala que para tratar o obsidiado, não podemos esquecer de somente afastá-lo, não é só afastá-lo, mas esclarecê-lo, a fim de reajustá-lo mentalmente, né? Porque às vezes você vai tratar lá aquele irmão que chega na casa espírita, que está passando por um problema de obsessão, e ele quer se afastar daquele sofrimento, quer se afastar daquele mal, e aí começa a fazer o tratamento, você vai ser ajudado e tal. Não é só aquele irmão que tem que ser ajudado, né? Tem que ser ajudado aquele espírito que está ali também em sofrimento, porque ambos estão em sofrimento, né? Se a gente parar para pensar, o obsessor, né, seja ele encarnado ou desencarnado, ele também está em sofrimento. Embora ele não perceba, ele também está em sofrimento, né? Ele não está feliz, né? Então, assim, o tratamento espiritual, o trabalho espiritual, ele tem que envolver a todos, não é só quem é ali a vítima, mas o algoz também, né? Principalmente para poder esclarecê-lo e fazer com que ele se reajuste mentalmente, para que ele siga, né, o seu caminho e não volte mais a cair, né, nos mesmos erros. No item 243, coloca aqui para a gente que reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. E aí ele vem falando de algumas, eu vou citar uma aqui que é bem interessante, que é a número 4, a confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. E aí entra o caso que o Humberto colocou dessa médium de cura, né? Que ela o tempo todo a espiritualidade, né? Forçosamente agiu dessa forma para que ela fosse muito elogiada, para criasse ali uma obsessão por fascinação e ela caísse, né, nessa tentação, né, de querer notoriedade, de querer ser vista como a médium de cura, né? E no momento em que é contrariada, porque Castro, ali o assistente da casa, informa ela que a busca da cura tem que ser pela transformação moral, e ela não entende dessa forma, ela acha que a casa espírita vai aparecer na televisão, nos jornais, vai criar uma notoriedade, e isso a deixa muito contrariada, né? Porque não é o que ela queria, ela não está preocupada com transformação moral, né? Ela está preocupada em ser vista como uma médium de cura, né? Então, ela abandona a casa espírita, né? Então, muitas vezes, gente, a vaidade, né? A gente vê muito isso nas casas espíritas, né? Às vezes, a vaidade, eu conheço uma pessoa que frequentou uma casa espírita que eu frequentei e que ela tentava desenvolver a mediunidade e não conseguia ver os espíritos, né? Ela tentava, não conseguia. E aí ela dizia que o centro era fraco, né? E aí colocava a culpa no centro, até que um dia ela se afastou da casa, né? E assim, por quê? Porque a vaidade, né? Às vezes você ser uma médium vidente é algo muito importante, né? E aí o fato de você não conseguir ser um médium vidente te faz abandonar a casa, né? Infelizmente, tem pessoas que pensam dessa maneira e esquecem, como a gente já conversou aqui, que a casa tem vários trabalhos tão dignificantes, tão importantes quanto a mediunidade, né? Tanto quanto a mediunidade, né? Mas, enfim, a gente respeita, né? A gente tem que respeitar a posição de cada um e só lamentar, né? Porque poderia estar no trabalho, né? Fazendo um trabalho belíssimo quanto o da mediunidade. Então, essa pessoa, essa Maria Souza, sai da casa espírita, né? Porque não consegue aquilo que ela gostaria, que era a notoriedade. E aí, a gente vê, como diz aqui, né, no item 243, a questão do elogio, o cuidado que a gente tem que ter com o elogio, né? Embora a gente goste de um elogio, né? A gente gosta, né? Quem não gosta, né? Mas
a gente tem que saber ter o pé no chão, né? A gente não pode fazer com que o elogio ele seja algo mais importante do que o trabalho, né? O trabalho com Jesus é o objetivo da mediunidade, de qualquer trabalho no bem, né? É você estar trabalhando com Jesus, né? Porque se o nosso objetivo é a perfeição moral, se o nosso objetivo é estarmos ao lado de Jesus, na sua seara, como espíritos puros, o nosso trabalho tem que ser pensando no trabalho com Jesus, né? E no último tópico, que foi que o Renato colocou ali, chegou a comentar, vem questionar para a gente que seria a mediunidade, né? De repente, a culpada, né? Pela questão da obsessão. E aí a gente vem, os espíritos e Kardec vêm esclarecer para a gente o quê? Que os espíritos, né? Eles existem antes da faculdade mediúnica, né? Porque a mediunidade só existe porque existem espíritos, não é isso? E aí, através da mediunidade, a gente percebe o quê? Que podemos detectar o mal e o bem que fazemos da mediunidade. Então, ela jamais seria usada, né, seria um motivo, né, de obsessão, né? Pelo contrário, ela nos ajuda, né, a verificar onde um espírito, né, está utilizando aquele médium, né, para uma mensagem boa, para uma mensagem ruim, em que momento ele está sendo honesto, em que momento não está sendo, né? Então, mesmo que não tivesse a mediunidade, né, ali, os espíritos teriam outros meios de se manifestarem, né? Então, colocar a questão da faculdade mediúnica como se ela fosse, né, que fosse através dela que a obsessão pudesse ficar, né, mais exposta, ou que fosse exposta, é um grande erro, né? Então, a faculdade mediúnica ela veio nos mostrar justamente isso, né? O quanto os espíritos precisam ser cuidados, esclarecidos, orientados, e o quanto os médiuns precisam também serem orientados, né? O quanto eles precisam ser vigiados, né? Se vigiarem, melhor dizendo, né? E o final desse item coloca, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz a questão de amar uns aos outros, mas o que é muito importante também, instruí-vos, ou seja, vamos conhecer, estudar, né? Vamos tentar entender sempre para poder, cada vez mais com conhecimento, utilizá-lo ao nosso proveito, né? Para o nosso bem, né? Utilizar o conhecimento adquirido para que a gente possa neutralizar, né, qualquer tipo de armadilha que possa surgir no caminho, né? Que a gente possa vir a talvez cair, que a gente possa estar vigilante, né? E conhecer no sentido de estudar mesmo essa doutrina, né? Então é isso. Esse foi os itens, né, que ficaram aí para eu falar. Espero que tenha sido esclarecido aí, que possa ter contribuído. Tá bom? Vou passar a palavra para o Sérgio. Eu acho que tem comentário. Obrigado, eu vou postar aqui os comentários. Ó. Tem a Ana Cláudia, muitos casos de obsessão vêm de outras vidas, mas alguns casos acontecem nessa vida por imprudência nossa, por assim dizer. Sim, verdade. A Luciana, a Aline botou: há pessoas que nos roubam, outras que nos devolvem. É uma mensagem de Fábio de Mello. Isso aí. Eu brinco com meu esposo que eu falo assim para ele: olha, você pode ter certeza, se um dia você quiser se separar ou que você desencarnar, eu vou te deixar em paz, porque eu não quero
levar para outra encarnação, nenhum problema. Aí sabe o que ele fala para mim? Isso é amor? Aí eu falo, não, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu só não quero ter problema, porque eu já li muito livro com problema em outras vidas, eu não quero carregar problema. Mas é justamente isso, é a gente não ter relacionamento tóxico, né? A gente ter uma vida, né? Saber que a vida segue, né? Caminha, né? E o contrário também, eu falo para ele, se eu for, pode deixar que eu não puxe sua perna, tá? Se arrumar alguém. Ó, o Renato comentou, eu desencarnei, né, e ainda tenho vontade da bebida. Influencio alguém que também gosta da bebida. Só que eu não conseguirei beber sem ele, no copo. Quem obsedia quem? Exatamente, né? E aí? Eu acho que é quem bebe. Aí, nesse caso aí, um ajuda o outro aí, né? Um ajuda o outro, né? Um processo obsessivo só será tratado com estudo e esclarecimento de todos os personagens desta história. As terapias do passe, água fluidificada e etc. nos ajudam, mas só o autoconhecimento cura. Isso aí, verdade. Eu vi esse comentário do Renato, eu peguei lá a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz e que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. E os Espíritos respondem exatamente isso que Renato colocou. Conhece-te a ti mesmo. Porque conhecendo-nos, a gente sabe justamente que a gente precisa melhorar em nós. Né? Bom, Sérgio. Vai que é sua. Bom, meus irmãos queridos, esse finalzinho aqui, que sobrou para a gente aqui, ele vem muito a contribuir com o que o Humberto falou e a Luciana falou. É praticamente assim, um complemento, né? Que Kardec, como a gente sempre fala, ele sempre complementa, ele sempre bate naquela tecla, né? E então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. E como a Luciana falou aí, né, que eu obsedi o Humberto, na verdade aqui, eu já até falei que, não sei se é uma obsessão boa, eu não quero mais separar dessa turma. Né? Essa turma já mudou de grupo, eu quero ir junto. E essa turma também que tanto nos contribui aí com as perguntas, com as mensagens. Olha como é que está bacana esse estudo. Eu quero agradecer muito a vocês, né, que fazem as perguntas, que colocam aqui os comentários. Vocês não têm ideia. O dia que alguém aí já esteve aqui, o Renato, eu tenho certeza, que está desse lado, do lado que nós estamos, quando a gente recebe essas perguntas, esses comentários, isso contribui muito. Contribui muito. Semana passada fizeram perguntas também lá no grupo do WhatsApp. Que bacana. Algumas pessoas observaram algumas coisas. Isso é muito importante, porque nós não sabemos tudo, não, gente. Nós estamos aprendendo, nós somos estudantes também. Então, quando vocês colocam alguma coisa aqui, chama a atenção da gente, coisas que a gente nem estava pensando. Então, é muito gratificante, está muito bom esse estudo, entendeu? E agorinha mesmo, não sei se vocês viram aqui, a minha esposa vai pegar uma coisa aqui atrás de mim, a mãozinha dela, ela esqueceu, não é espírito obsessor, não, é minha esposa mesmo, tá? Então, não se preocupem, não. Podem ficar tranquilos. Bom, como já foi dito aqui, até a Ana Tito falou, né? As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito e do médium também, né? Muitas das vezes, aquele espírito obsidiano ali é por uma questão de vingança, né? Como o nosso irmão já falou aí, Luciano já falou, como vingança, por ignorar, né, as leis de Deus, a lei de perdão, né, de não perdoar. Então, ele vem ali como vingança. Às vezes, dessa própria vida. Às vezes, nem de vidas passadas. Tá? Mas também de vidas passadas. Mas, às vezes, como a Ana colocou isso aqui muito bem colocado, que nessa vida, às vezes, trazemos essas inimizades. Aí esse irmão parte para o mundo espiritual, a gente cria uma animosidade com as pessoas e as pessoas desencarnam. Ou a gente desencarna. Aí o que a gente vai virar? Vai virar obsessor ou vai ser obsediado. Então Jesus já dizia lá, né? Reconcilia-te enquanto é tempo. Vamos reconciliar. Tem alguma coisa que foi deixado para trás?
Mas eu não consigo, não tem como falar mais com aquela pessoa, não tem mais como eu retratar aquilo nesta vida, mas existe um poder fantástico que é a oração. Trabalhar no bem, né? Orar por aquela pessoa, pedir a Deus que ilumine aquela pessoa, que, como a Luciana falou aqui, a casa espírita, o espiritismo, ele é o consolador prometido por Jesus. A função do espiritismo é essa, de consolar, de socorrer, não é de afastar ninguém. A gente coloca o espírito obsessor para a gente entender que aquele irmão está passando por um processo doentio, aonde ele vai obsediar alguém. Mas ele é um irmão nosso que precisa de ajuda. Então, nós estamos mergulhados como corpo físico na atmosfera, né, na nossa atmosfera terrestre, onde o nosso corpo físico sente os efeitos dessa atmosfera terrestre, né? A natureza, né? Tudo sente esse efeito. Mas nós esquecemos, muitas das vezes, que nós temos também uma atmosfera, que é a atmosfera psicosfera, né? Que a gente chama, que é a atmosfera espiritual, aonde emanam os pensamentos, as energias. E como nós somos espíritos, nós estamos sujeitos como somos espíritos encarnados, nós estamos sujeitos à atmosfera material, como à atmosfera espiritual, à psicosfera. E todos nós temos uma anteninha que está ligada o tempo todo, e aonde estamos ali colhendo informações, estamos ali recebendo os pensamentos e colocando os pensamentos nessa psicosfera. Agora imagine, a minha antena é aquela anteninha de UHF fraquinha. Agora vocês imaginem um médium ostensivo, um médium que tem bastante ostensividade, que a qualidade da antena desse médium, ele está muito mais ligado à psicosfera, ele está muito mais ligado às questões espirituais. Então, o cuidado que nós temos que ter é muito grande. Mas um médium que tem esse desenvolvimento mais aflorado, ele tem que ter muito mais cuidado. Porque a antena dele, a minha é uma anteninha simples, a do médium ostensivo é uma antena que está ali o tempo todo vibrando, colhendo informações. Então, a gente tem que ter esse cuidado, é muito importante. Divaldo, né? Divaldo nos conta, né, narra em suas palestras, né, uma história de um obsessor que o perseguiu anos a fio. Até no filme dele aparece esse obsessor, né, que o tempo todo está ali obsediando ele. Ele contou que tentou, de todas as formas, de todas as preces, fazer uma doutrinação para tentar ajudar aquele irmão sofredor, mas nada surtia efeito. E uma das conversas que ele revelou uma das conversas que esse espírito revelou com esse obsessor, revelou com o Divaldo, ele disse que Divaldo prejudicou ele em uma das vidas passadas. Olhem nós, percebam nós a humildade desse Divaldo, desse irmão. Ele era obsediado por um espírito que ele prejudicou em outras vidas. E aquele espírito não largava do pé dele. Até que um dia, um dos membros lá da Mansão do Caminho, que vocês conhecem, a Mansão do Caminho é uma instituição presidida por Divaldo, que acolhe milhares de crianças, foi chamar Divaldo correndo, porque havia uma criança jogada no lixo, embrulhadinha no lixo lá. E Divaldo foi correndo e pegou aquela criancinha nos braços, e ao subir as escadarias da casa, deu de frente com esse irmãozinho sofredor que estava ali obsediando o Divaldo. E ele perguntou a Divaldo: você ama essa criança? Essa criança suja desse jeito? Divaldo respondeu: ainda não amo, mas vou amá-la. Vou cuidar dela como se fosse minha filha. Aí o espírito obsessor disse para ele o seguinte: então, irmão, a partir de hoje eu vou deixar você em paz, pois essa irmãzinha que está aí no seu colo é minha mãe. Então, veja, Deus colocou ali e coloca em nossas vidas, em todos os momentos, essas situações onde nós podemos resgatar nossos débitos, nossos equívocos.
Coloca numa ferramenta maravilhosa que é a prece, a oração. Quantos irmãos nossos chegam na casa espíritas, nas nossas casas espíritas, e falam: olha, eu sinto que esse irmão, eu tenho um irmão que desencarnou, que foi um ex-namorado, um ex-amigo, que nós não tivemos, nós brigamos muito, eu sinto que ele fica me obsediando. Então, vamos orar por ele. Vamos colocar o nomezinho dele lá, convidá-lo para que ele venha nas sessões mediúnicas, para que ele seja tratado, para que ele seja ajudado. E várias vezes, aquela sensação ruim passou, porque o amor superou o ódio. O amor sempre superará o ódio. Porque não há coração mais duro que seja, que não consiga se derreter diante do amor. Veja esse irmão, durante anos, se a gente assistir o filme lá de Divaldo, a gente vai ver isso, que durante anos, Divaldo trabalhando no bem, e aquele irmão sempre aparecendo para ele e dizendo coisas horríveis para Divaldo. E no momento em que ele acolheu aquela criancinha, que era a reencarnação da mãe daquele obsessor, ele se derreteu ali, e dali por diante ele nunca mais veio a trazer, né, desconforto a Divaldo. Nós estamos falando de Divaldo, né? Então, nós estamos com uma ferramenta fantástica na mão, que é como a Luciana falou, instruívo. Nós estamos agora, nesse momento, sendo instruídos pelas falas de vocês, pelo livro em que nós estudamos, pelo conhecimento de cada um, o esforço fantástico, fenomenal desse nosso irmão Kardec, que se esforçou tanto ao ponto, às vezes, até de ficar doente, de tanto se esforçar para que trouxesse para a gente tantas informações, para que essa ferramenta em nossas mãos seja a ferramenta do bem, do amor. Que essa ferramenta seja a ferramenta onde que nós vamos utilizá-la para que esses irmãos não sejam mais obsessores e nem obsediados, sejam nossos irmãos que precisam de ajuda, de carinho, de conforto, de atenção, de instrução. Nós tivemos um irmão nosso que chegou na casa espírita com uma obsessão, tipo, como o nosso irmão falou, fascinação. Estava subjugado, passava muito mal, onde ele teve que até ser tratado por médicos também, né, com remédios para que ele pudesse se acalmar. E ali ele foi tratando com remédio, tratando na casa espírita, estudando. E hoje, meus irmãos, é um dos grandes trabalhadores da nossa casa. Não toma nenhum tipo de remédio. Ele mudou a conduta dele, a forma de pensar. Ele se instruiu. Ele virou santo? Não. Mas ele mudou a forma de encarar a vida, de colocar Jesus como o seu mentor principal, né? É muito simples. Nós estamos sendo obsediados, nós estamos sentindo coisas ruins. Por que será? Vamos analisar o porquê será. Nós estamos no caminho certo? Nós estamos deixando de fazer alguma coisa que deveríamos fazer? Nós estamos dando mais importância ao carro zero, à casa nova, do que às coisas do espírito? Não que o carro novo, a casa nova não tenha importância, a casinha arrumada, cheirosa. Ela tem importância, sim. Mas nós não podemos dar mais importância às coisas materiais do que às coisas do espírito, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E um dia nós vamos nos deparar com todos esses irmãos. Então, sigamos os ensinamentos de Jesus. Jesus é o Espírito que esteve aqui entre nós, e ele é o governador do nosso planeta e participou do planejamento da construção do nosso planeta. É um espírito mais do que puro. A gente não consegue dimensionar a pureza de Jesus. E ele nos falou tantas coisas que aí
Mesmo assim, a gente ainda não segue. É como aquele irmão mais velho, aquele pai bondoso, amoroso, que nos dá os conselhos e a gente não ouve. Ele nos disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Reconcilia-te agora. Olha o conselho que Jesus dá. Reconcilia-te. Amai os inimigos. Amai os criminosos. E muitas das vezes a gente repele tudo isso. E quando a gente repele tudo isso, nós estamos abrindo a nossa antena para receber outros tipos de pensamentos que vão se agregar, como o Humberto falou, né? A preguiça, experimente, e aí nós vamos receber essas energias, fortalecendo com os nossos pensamentos, e aí sim eles vão começar a controlar, muitas das vezes, os nossos desejos. Mas não porque eles são mais fortes do que a gente, não porque eles são mais poderosos do que a nossa mente, é porque nós permitimos, nós abrimos a brecha. Então, sigamos a mediunidade com Jesus, a mediunidade com simplicidade. Ter cuidado, muito cuidado. Ele fala que o maior perigo da mediunidade é o milindre, né? O médium milindrado, que ele acha que a palestra dele, que a mensagem dele, que a fala dele é a melhor de todas. E os espíritos ali, não, você realmente é bom, você é o melhor, você tem que falar isso mesmo. E ali a gente vai sendo ludibriado, né? Porque, na verdade, nós somos apenas instrumentos. Quando nós estudamos aqui e trazemos essa fala para vocês, 1% eu garanto que é nosso conhecimento. E 99% é a influência desses bons espíritos. Que a gente continue, então, em sintonia com esses bons espíritos. Às vezes nós vamos cair. Vamos cair, sim. Somos espíritos em evolução. Somos espíritos que estamos em construção. Vamos cair. Mas a queda, às vezes, ela nos faz relembrar coisas que precisamos estudar mais. Nos faz alertar que ainda somos espíritos impuros e que precisamos de mais conhecimento. Precisamos da mão amiga de um irmão, de um conselho. Precisamos de uma casa espírita, de um passe. Né? Às vezes nós estamos lá na casa espírita, coordenamos os passes, às vezes, damos passes, e às vezes estamos sentados na cadeirinha tomando passe também. O médium tem que ter essa humildade de saber a hora de parar com a comunicação, de se fortalecer. E eu, com certeza, ao cair e ao voltar, para não, como o nosso irmão Mairim que falou, que Jesus disse, vá, eu te perdoo, mas não peques mais. Nós vamos voltar muito mais fortalecidos. Bom, meus irmãos, que a mediunidade seja esse remédio para nossas vidas. Muita luz e muita paz para todos. Valeu, Sérgio, obrigado. Tem comentários aqui, tá, Sérgio? A Aline comentou assim, ó, verdade, Sérgio. Emmanuel nos disse, recorda-te de cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo quanto te atraiu no curso das horas e eliminará os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Muito obrigado, minha irmã. Só cada vez mais contribuindo para o nosso estudo. Obrigado. É exatamente isso. É exatamente isso. Muito obrigado. A Cristina comentou, a melindre isola o médium. Exatamente. E a gente que já está um tempinho na casa espírita, a gente já viu muitos irmãos nossos que se afastaram da casa por melindre. Muitos de nós. É claro que nós não somos hipócritas de dizer que a gente gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser chamado a atenção.
Mas quando a gente é chamado a atenção, a gente tem que, se a gente está ali com um objetivo sério, com o objetivo de crescer e é chamado a atenção, a gente tem que buscar lá no fundinho, aquela humildade, né? E acolher aquilo. Se a gente não concordar muito, a gente recolhe-se a nossa simplicidade e busca pegar o melhor que aquele irmão trouxe para a gente. Quantas vezes eu comecei na casa espírita com 20 anos, 21 anos, 18, 19 anos, me colocaram para fazer estudo aos 22, 23 anos. Quantas vezes falei um monte de coisa que não deveria falar e quantas vezes fui chamado a atenção? Aí eu não fiquei chateado? Fiquei, muitas das vezes. Mas Deus me deu força para que eu não me afastasse da casa espírita. E hoje, continuo ainda errando, mas buscando, cada dia que passa, ser um pouquinho melhor. É isso aí, minha irmã. Obrigado. É isso aí. Renato, obrigado pelo comentário. Obrigado a todos que participaram hoje intensamente. Né? Foi muito importante, como o Sérgio sempre comenta, esses comentários, porque eles enriquecem muito o estudo. Né? E complementam, né? Às vezes a gente esquece de falar alguma coisa e esses comentários nos lembram, e é muito importante essa participação. Então, a gente convida a todos agora para poder estarmos fazendo a oração de encerramento. Vamos unir os nossos pensamentos, elevando a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos, estudando sobre essas lições tão importantes para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, colocá-las em prática em nosso dia a dia, vivenciando as lições do Teu Evangelho, buscando praticá-las e não ficar apenas no intelecto, na razão, mas senti-las com o coração e nos aprimorar a cada dia. Rogamos que o Senhor possa amparar a cada coração que esteja aflito, que esteja passando por dificuldades nesse momento, que possa encontrar em Ti o alívio e a renovação das forças e da esperança. Que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, muito obrigado a todos. A gente convida a todos a participar do estudo na próxima segunda, que a gente vai estar dando continuidade ao estudo desse capítulo. Tá? Uma boa semana a todos e uma ótima noite.